Pois bem, olá leitores, ouvintes, espectadores do Papo de Cinema, eu sou o Vitor Hugo Furtado e hoje eu tenho a honra de conversar com a Célia Catunda e o Kiko Mistrorigo, diretores responsáveis pela animação Tarsilinha. E, gente, muito obrigado, viu, pela oportunidade de estar batendo esse papo de cinema com vocês. E, bom, duplo, eu assisti o filme hoje de manhã e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu amei, parabéns, me emocionei. Tarsilinha, Sapo Cururu, trilha do Zé Cabaleiro, então nem se fala. Tô ouvindo a música desde de manhã nas plataformas de streaming, sem palavras, tá? E quero começar perguntando para vocês já, Tarsila do Amaral, origem dessa influência, vontade, como que esse projeto surgiu e como que vocês acham que as crianças vão receber essas influências quase centenárias dessa importante artista brasileira. Muito obrigado mais uma vez. Pode começar. Obrigado, Vitor. Obrigado por ter participado aqui da entrevista. Bom, a gente espera que as crianças vão receber muito bem, porque a Tarsila do Amaral, ela é uma artista muito conhecida já do público brasileiro, das famílias pelo menos, né? A gente teve aqui uma exposição em São Paulo que reuniu 450 mil pessoas. Então isso foi uma coisa espontânea, as pessoas foram atrás, né? Então ela é um motivo de orgulho nacional. E a gente teve essa responsabilidade de fazer o filme. Nós tivemos um contato com a Tarsilinha do Amaral, que é a sobrinha neta da Tarsila do Amaral, há mais de 10 anos atrás, e ela queria aproximar o legado da artista com as crianças. E aí ela nos procurou e a gente começou a pensar o que fazer. A primeira coisa que a gente fugiu, literalmente, foi de fazer um filme biográfico, um filme histórico que contasse os acontecimentos. Era para fazer uma história em que as crianças se envolvessem emocionalmente com uma heroína como era a Tarsilinha, como é a Tarsilinha no filme, né? Então, com isso, a gente teria uma narrativa que a gente pudesse ir introduzindo aos poucos os quadros dessa fase tão conhecida da Tarsila do Amaral. Então a gente fez todo um contexto bem forte, que a gente elaborou muito, que fala de memória, fala do Abapuru, fala da busca das memórias da mãe que está desmemoriada, vai de encontro a uma pessoa que roubava memórias porque não dava valor para suas próprias e tudo mais. Tem um monte de coisa aí dentro, né? Então a gente acha que as crianças e as famílias vão ter um bom motivo para sair de casa, pós-pandemia, ir ao cinema, ter uma experiência imersiva que é única. Por maior que seja a sua TV, nada se compara ao cinema. Você está dentro do filme, você vai estar dentro dos quadros da Tarsila do Amaral. Você vai estar de frente com a Abapuru, literalmente. Então não perca, porque eu acho que é um filme que vai ser muito legal para vocês. Pessoal, eu não posso deixar de mencionar que vocês dois se envolveram num projeto que eu assisti quando eu era criança. Não preciso nem falar em datas, mas eu assistia quando eu era criança o De Onde Vem. E eu me lembro até hoje dos episódios da Kika, me lembro dela se encontrando com o Isaac Newton, conversando com a mãe. Isso me projetou na minha cabeça, e eu tô falando de 2001. Ninguém precisa falar de idade, mas assim, ó, eu tô falando de 2001, 2002, gente. E depois do show da Luna, Peixonauta, que daí já é mais para meus sobrinhos, afilhados. Como que vocês, assim como na Tarsilinha, constroem essas narrativas que grudam, que se introjetam? Enfim, às vezes eu assisto animações hollywoodianas, enfim, que não ficam tão fortemente, como eu disse, introjetadas na mente. Esses ensinamentos não ficam tão fortes na gente, mas eu me lembro até hoje da Kika perguntando as coisas para o mãe dela. Nossa, adorei essa notícia, né? Que você via de onde vem. A gente realmente, né? Quando a gente cria essas histórias, eu acho que a gente tem muito essa busca, assim, como diretores, né? Primeiro na criação da personagem e tudo, mas na hora que a gente está fazendo o episódio, ou no caso do filme, de olhar essa montagem na hora do storyboard, tudo com o olhar de uma criança, né? Então a gente procura muito assistir com essa ingenuidade, com esse olhar infantil. Comunicar muito visualmente as coisas, né? A parte, no caso do De Onde Vem, eu acho que tinha
esse humor, né? Então a gente fazia um episódio educativo, como você falou, trazia o Newton e várias invenções ou processos, né, de fabricação, mas sempre era uma coisa muito bem-humorada. E eu acho que no caso de Tarsila também a gente buscou isso, a gente quer, como o Kiko falou, que seja uma grande aventura, e a gente tem um personagem como o Sapo, que é muito engraçado e inventa palavras, e a gente procurou nesse roteiro trabalhar em diferentes níveis, né? O nível da criança, de crianças de várias idades, inclusive, né? Que vão aprender essa história de formas diferentes, e dos adultos. Então, no caso do Sapo, por exemplo, é uma alusão ao Oswald de Andrade, porque ele e a Tarsila brincavam de inventar palavras, tem na correspondência dos dois, e assim, esse humor dele, essa coisa meio cáustica e caótica, é uma coisa que a gente tirou né, da personagem do Oswald de Andrade. Então a gente não quis fazer uma biografia, agora vamos apresentar quem foram os outros modernistas e tudo, mas a gente insere numa aventura. Então é mais uma vez essa busca de olhar para o filme com o olhar do público, que é o público infantil, né? Pessoal, e essa questão que o Kiko já mencionou da lagarta, ladra de memórias, que é simplesmente o argumento principal, né? Se concentra de alguma forma na obra da Tarsila. Por que vocês escolheram a memória como mote principal do filme? Tem como explicar isso? Bom, a memória, a gente quis trazer a memória como um elemento importante da história para as crianças entenderem que a memória é a construção da própria vida. Então, todo um povo tem memória, uma cultura é feita de memória, uma pessoa é feita de sua história. E eu acho que nós temos uma questão muito brasileira aí, muito que tem a ver com a época do modernismo, inclusive, que quem somos nós? Quem somos nós, afinal? A gente é essa mistura de tantas culturas, negra, portuguesa, africana, americana, europeia de uma forma geral. Então, eu acho que esse conceito é super importante. Então, na medida em que a mãe não reconhece mais a filha, aí acontece uma emergência. A Tarsilinha, ela perde o pé da sua vida. Ela fica... E agora? Agora que eu estava vendo as memórias da minha mãe, agora que eu estava vendo um outro lado tão bacana da minha mãe, desde pequenininha, contando como ela conheceu meu pai, o brinco que a minha bisavó usava, depois foi para a avó, depois foi para ela, e ia parar na Tarsilinha. Então tudo isso, de repente, puff, acabou a mãe, acabou a referência, ela teve que ir correndo e aí se imbuir de muita coragem que ela não tinha, que ela era uma criança muito indefesa, muito frágil, e ela vai atrás. Então eu acho que esse conceito da memória ele é muito importante, e a gente espera, inclusive, que isso vá ser conversado depois que a família for no cinema, quando ela for jantar, ela vai conversar sobre isso. O que é memória? Nossa, memória, olha como é importante a gente perceber que as nossas memórias são só nossas, e elas são importantes para nós, e a gente tem que valorizar muito a memória. E aí a gente começa a extrapolar um pouco mais. Quem somos nós? Quem é o Brasil? Quem é o brasileiro? Quem somos nós dentro desse contexto mundial nesse momento, né? Então, eu acho que isso tudo faz parte de uma grande discussão, e principalmente para as crianças se sentirem cada vez mais integradas ao mundo, que elas fazem parte do mundo e não fazem parte de um país periférico ao mundo. Acho que isso é um dado fundamental. E eu acho que na questão da Tarsila, né, a gente fazendo um filme da Tarsila do Amaral e a gente tentando resgatar esses valores aí do modernismo, a memória veio como um tema natural, né? Então, assim, a memória tem a memória de um indivíduo e a memória do coletivo, né? A memória do brasileiro, que os modernistas resgataram, né? Então vamos trazer quem são as lendas que formaram a nossa cultura, as lendas indígenas, africanas e portuguesas, influência europeia, são memórias que formam a cultura brasileira. Pessoal, o filme foi exibido na Mostra de São Paulo e também no Festival de Xangai, que é um festival super conceituado nesse tipo de valorização à arte moderna, pós-moderna. Como é que foi a recepção do filme? Vocês podem falar como que foi? Me contar
como que as pessoas reagiram no final do filme, principalmente em praças fora do Brasil, que não tem acesso a muitas das diversas referências que existem no filme. Para citar uma das que me chamou a atenção, quando a Tarsilinha está procurando as coisas lá, ela acha coisas da família Malfatti e da família Andrade, enfim. Tem que fazer um trabalho de pinça realmente para achar essas referências. Pode falar. Não, eu ia só falar que o Festival de Xangai, eu percebi que a pandemia é muito chata, porque não permitiu a gente ir até lá, porque eu queria muito ter ido, eu não conheço a China, e seria uma excelente oportunidade. E você está num festival, todo mundo sabe, quando você vai para um festival, você vai fisicamente no festival, é outra coisa, né? E atualmente os festivais têm sido muito virtuais. Mas a recepção foi super interessante. Ele foi quase que, não posso dizer, ele foi o segundo colocado, digamos assim. Os jurados todos comentaram isso com a gente. Eles ficaram muito surpresos, porque eles não conheciam a Tarsila do Amaral, eles não tinham essa referência. E mesmo, ou seja, o filme funciona super bem, mesmo que você não sabe quem é artista, né? Mesmo você não sendo brasileiro. E eu acho que é isso. Agora tem uma viagem pelo mundo que ele está começando a fazer, né? A gente buscou na construção do roteiro que ele tivesse essa autonomia, né? Que ele pudesse ser compreendido e fosse divertido para quem não tivesse nenhuma das referências. Agora, eu achei muito legal, a gente participou do Festival do Chile, Chilemonos, inclusive ganhou o melhor filme de animação da América Latina e Espanha. E a leitura que eles fizeram lá, embora não tivessem essas referências todas, mas teve uma leitura de arte latino-americana, né? De perceber alguns valores comuns na arte, né? Do México, do Chile, o colorido, os seres mágicos, né? O Saci, a Cuca. A Cuca é um personagem que existe em alguns, fora do Brasil, né? Existe em algumas outras culturas. Então eu senti uma identificação muito grande dos chilenos e de outros latino-americanos em relação a esses elementos aí do filme. Bom, pessoal, e já me despedindo então, agradecendo mais uma vez esse tempinho que eu tive aqui com vocês, eu queria saber se existem planos, pode haver uma sequência, o desenvolvimento de uma série, enfim, qual é o futuro desse filme agora? Claro, pensando primeiro na grande recepção das crianças agora, que eu me lembro vai ser o primeiro grande filme animado brasileiro que vai trazer, né, enfim, nesse ainda pós-pandemia que está caminhando, gatinhando aí, né, que as crianças vão poder assistir no cinema. Olha, eu acho que naturalmente a gente tem planos, a gente agora precisamos viabilizá-los, né? Porque teoricamente o principal já foi feito, que ele foi criado, ele foi modelado, ele já existe, né? Então agora é a gente pensar no que dá para fazer, nos derivados disso, que pode ser uma série, pode ser outro longa, pode ser tantas coisas que a gente peça de teatro, a gente gostaria de fazer. Eu acho que série e longa tem tudo para acontecer, né? Porque, como o Kiko falou, a gente criou um universo, criou amigo, né? Uma turma de amigos, personagens tão especiais, tão carismáticos e com certeza a gente teria sei lá, uma inspiração para fazer muitas outras histórias aí dentro desse universo da Tarsilinha. Então tá, pessoal, agradeço mais uma vez, muito obrigado. Brinquedos relacionados ao filme, muito um sapo cururu pequenininho para colocar aqui no meu. Muito obrigado, tá, pessoal? Obrigado, Vitor. Obrigado, Evo. Obrigado a você. Tchau.